Oi, Li. Tudo bom, Cunha? Oi, oi, boa noite. Oi, Thiago. Oi, Su. Oi, Ni. Como estamos, gente? Nessa segunda-feira, começando a semana, maravilhosos. Tudo de bom, começar uma semana de bem com a vida, em paz. Apesar de em quarentena, estamos todos aqui, pensamentos positivos. Oi, Filu, boa noite. Não apareceu aqui, Thiago. Ah, não, apareceu sim. Tô vendo. Oi, Má, boa noite. Vamos lá. Estamos conectando o Thiago aqui, pessoal. Live hoje com um bate-papo interessantíssimo com o Thiago Lousas, que é psicanalista. E é um prazer ter ele aqui com a gente. Thiago, você conectou? Oi, Nicole, eu tô conectado. Você tá me vendo aí, me ouvindo? Eu só tô te ouvindo, não apareceu você aqui pra gente. A sua versão do Instagram tá atualizada? Tá. Quer que eu saia e entre de Não, novo? pode ser? Tenta sair, eu te mando o convite para ver se você consegue entrar. Tá bom. Aguenta aí, pessoal. Da outra vez a gente também teve um pouquinho de dificuldade para conseguir colocar a Bruna aqui na live. Tecnologia, estamos aqui aprendendo a mexer com ela. Oi, Juan! Oi, Zé! Aguenta aí, gente. Vamos ver se eu consigo convidar o Thiago. Vamos tentar aqui se chega para ele. É, com certeza, Li. Papo hoje, lembrei de você quando a gente marcou ele. Aê, Thiago! Seja muito Tá me ouvindo bem-vindo! agora? Deu certo? Sim, perfeitamente. Agora tá Boa, boa. maravilhoso. Seja Valeu. Pra muito mim tá um pouco, bem-vindo mas aí. tá bom. Obrigado pelo convite, valeu. A gente se enrosca um pouquinho em tecnologia, agora essa novidade de interagir por live. A gente ainda está se acostumando a fazer isso cada vez melhor, mas com um pouquinho de emoção a gente sempre consegue dar certo no final. É, dá certo, dá certo. Eu também fiz umas que deu uma travada no começo, mas depois foi, tentou uma, duas, três vezes, na quarta, na quinta foi, mas o importante é isso. Exatamente. Pessoal, eu vou deixar o Thiago se apresentar para vocês. Enquanto ele vai conversando, eu vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Thiago, fica muito à vontade, por favor, se você puder se apresentar para a galera aqui. O pessoal está entrando na Hum. live com a gente. Ou se você quiser esperar mais um pouquinho também, fica à vontade. Não, vamos lá, já vamos tocar o barco já. Primeiro, obrigado pelo convite, Nicole. É prazer a gente fazer parte desse início desse projeto. Espero que a gente continue nisso aí. E é legal porque eu volto, querendo ou não, para uma das casas que qual eu gosto muito, né? Que é o CrossFit ou MMT, enfim. Eu fui praticante durante 2 anos. Infelizmente, eu lesionei meu ombro para ser uma cirurgia. E aí, até hoje treinei um pouquinho no box de um amigo meu. Mas estou voltando aos poucos, vamos ver. Bom, além disso, né, um amante do CrossFit amador, mas eu sou psicanalista clínico, eu sou formado, na verdade, sou formado em administração, depois fiz um curso de gestão de negócios, e aí Poxa, depois, esse curso, como ele não era regulamentado pelo MEC, uma das modalidades, das últimas modalidades do curso era a psicanálise. E aí, na época eu tinha uma outra empresa, eu falei, e o tema do curso era a empresa é a cara do dono, né? A sua equipe é a cara do líder. Aí eu falei, bom, cara, se a empresa é a cara do dono, eu preciso melhorar, eu preciso me entender melhor para eu poder gerenciar as pessoas. E aí, nesse último módulo de psicanálise, eu me interessei e fui fazer um curso de psicanálise. Fui atrás, comecei a frequentar, desenvolvi o curso lá, são 3 anos e meio. Então, frequentei os 3 anos e meio do curso. É um processo, até que parece, é uma pós-graduação, na verdade, né? Você sai pós-graduado em psicanálise clínica. E, por incrível que pareça, eu comecei a tomar gosto por isso. Minha empresa tomou outra forma, eu tomei outra cara, na verdade, né? E minha empresa tomou outra cara também. Aí, você é obrigado durante o curso a fazer atendimentos para você concluir. Eu amei isso, gostei. Falei, bom, vou tocar o barco. Então, tem quase 5 anos que eu tô nessa.
já com clínica, atendo também, tem uma clínica aqui no Esplanada, e é uma das coisas que eu amo fazer, como sempre dizem, como um psicanalista se desenvolve, né? A partir do momento que ele se desenvolve primeiro para depois poder desenvolver o outro. Então, eu estou nessa busca já tem um bom tempo aí. E amo o que faço, eu amo trabalhar com o ser humano, amo desenvolver pessoas e é essa. Em paralelo, eu tenho outras atividades, mas isso é o que eu realmente gosto de fazer. Caraca, que legal. Então, foi através de um curso de administração e gestão que você acabou conhecendo a psicanálise, se apaixonando, e isso veio se Foi, tornar, então, sua principal atividade. Poxa vida, que fantástico. legal, É, acho que foi bem bacana. a gente Uma vai outra, conhecendo. nem imaginava, né? Às vezes você toma um caminho na vida que você fala, puta, nem imaginava que ia tomar esse caminho, mas acabou indo para lá. Com certeza. Eu sou aqui formada em administração também, tenho MBA em Ah, gestão empresarial e agora estou fazendo educação física porque essa é a minha realidade, esse é o meu mundo. E eu também sou sim, apaixonada por atividade física, por movimentar o corpo. Eu acho que vem super a somar. Então a gente vai descobrindo conforme a gente vai vivendo, né? Essa é a sim. façanha aí da vida. Eu acho que O legal. esporte dá bastante disciplina para a gente, né? Bastante, acaba para a gente aprendendo a se conhecer bastante. Eu saí do CrossFit, no qual eu sou super competitivo, sou super acelerado, aí acabei me lesionando, aí, bom, falei, não posso ficar parado, aí fui fazer futevôlei, onde é um esporte um pouco mais de calma, você tem que aprender a se posicionar, você tem que aprender. Aí eu trabalhei um pouco mais o centrar, então traz bastante multidisciplinas o esporte, né? Isso é interessante. Tá certo. E, Thiago, existe assim uma especialidade dentro da psicanálise que você trabalha ou ela atende de uma forma mais global todas as áreas? Como que funciona? Eu não tenho especificação em nenhum, por exemplo, ou emagrecimento, ou área do esporte. Não, eu não tenho isso. Eu entendo que o ser humano ele é uma única coisa, né? E a gente trabalhando isso, ele vai desenvolver competências para as outras áreas da vida. Então, a gente tem, vamos, o coach trabalha muito isso, né? A roda da vida, né? Então, como é que está a sua parte familiar, a sua parte de saúde, a sua parte financeira? Na verdade, o que eu tento trabalhar, o que eu trabalho em consultório é o ser humano, único por si só, e ele desenvolvendo essas competências, qual competência que ele for desenvolver, ele destrava outras rodas da vida. Entende? Então, é uma coisa que um ponto acaba influenciando um todo, né? A gente não é só família, a gente não é só saúde, a gente não é só trabalho, a gente é um todo. Então, destravando alguma coisa, às vezes a gente destrava tudo. Outras coisas fluem também. Entendi. Então, você, assim, de uma forma geral, você consegue ajudar a pessoa dentro, de repente, da área que ela mais precisa estar trabalhando e a gente consegue encontrar um equilíbrio, que é o, inclusive, o que a gente está procurando hoje para todas as áreas, né? Porque não se pode viver só bem em uma delas. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio para viver bem em todas, com, acho que com qualidade, né? Sim, inclusive acho que essa retração, essa restrição, esse lockdown compulsório que a gente está vivendo, coloca muito isso para a gente, né? Para a gente refletir não só os nossos relacionamentos, mas como que está a minha saúde, como que está, né? Como eu estou de exercício físico, como é que está a minha parte financeira. Então você acaba tendo que confrontar com a realidade ali, um choque meio que forçado, né? Então agora, então você vai ter que ver como é que estão as suas coisas, né? Teu relacionamento, tua família, teu lado profissional, teu lado pessoal, né? Isso, de certa forma, é positivo para a gente rever os nossos conceitos, rever aquilo que a gente quer para si e também a gente dar. Ops, travou aí para vocês, pessoal? Outra... Foi? Voltou? Voltou? Conversa aí Voltou? com a Aí, gente. Voltou, voltou. tá bom. Legal. Mas então, Thiago, vamos lá entrar no tema já da nossa live de hoje, Bora. para o pessoal poder ajudar aqui, porque temos bastante perguntas. Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a falar então sobre o ego, sobre a importância de fortalecer ele para vencer os desafios. E ao longo da live, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, sinaliza para a gente, porque eu vou fazendo as perguntas aqui para o Thiago. Mas se vocês tiverem alguma coisa, sinaliza pra gente e a gente também pergunta aqui pra ele. Já tem até uma pergunta, eu acho, ó. Ó o Paulão mandando a primeira dele aqui. Paulão, segura um pouquinho que eu já faço a pergunta pro Thiago, beleza? É Só uma vou boa pergunta. começar. O medo é bem legal de se explorar. Ah, então, ó, já temos um spoiler da pergunta. Mas vamos lá. Thiago, então, para o pessoal poder entender um pouquinho, você consegue falar pra gente o que é ego?
Só para a gente entender a questão de fortalecer ele, né? O que é o ego? Sim, legal. O ego, se a gente dividir o nosso aparelho psíquico, né, a nossa mente, Freud foi bem preciso nisso, só para a gente entender, uma topografia, não é ela como funciona, mas só para a gente visualizar bem. Então a gente tem um campo consciente, a gente tem um campo inconsciente, né? O campo consciente, ele representa 5% de toda a nossa psique, e o campo inconsciente, ele representa 95%. No inconsciente, ele fica abarcado, por exemplo, todas as nossas vivências, todas as nossas memórias, desde quando eu estou na barriga da minha mãe. A gente consegue fazer também, inclusive, eu até esqueci aqui, eu também sou formado em hipnose, então eu utilizo esse método em consultório. Então, através da hipnose, você consegue chegar, às vezes, no útero da mãe, até momentos da concepção mesmo, né? Então, lá fica no inconsciente fica todo registrado esses momentos, todas as nossas vivências positivas, né? E as nossas vivências que a gente considera não positivas assim. Então, isso representa 95%. No campo consciente, representa 5%, como eu falei, e é aqui que fica o ego. O ego, por exemplo, é o que a gente chama de personalidade. A gente pode dizer assim, né? É uma parte da nossa personalidade, né? Se a gente puder trazer um conceito, não um conceito freudiano, mas é um conceito que talvez a gente seja mais comum para todos. E o ego, ele fica no meio, coitado. Eu falo que o ego ele sofre um pouquinho, porque ele fica no meio dos nossos conflitos internos, né? E ele também fica no meio dos nossos conflitos externos, porque a gente é estimulado sempre através dos 5 sentidos, né? A gente vive a vida através dos 5 sentidos, que é visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, eu vou tateando a vida, vamos dizer, eu vou como se fosse caminhando pela vida. Cada dia que eu passo, eu costumo brincar que aquele tatuzão, sabe? Que é uma máquina que vai escavando o metrô. É como se a gente fosse um tatuzão na vida. Então, a cada dia que passa, cada segundo que passa, a gente vai tateando e vai vendo o que está acontecendo. Com esses meus 5 sentidos, eu vou trazendo para o meu inconsciente, né? Experiências boas e experiências ruins. Só que, lógico, o meu ego ele tem que lidar com o externo, né? Porque eu sou colocado à prova, porque o ego ele não gosta de lidar com o desagradável. O ego só gosta de lidar com aquilo que é positivo, né? Com aquilo que é gostoso. Ele gosta de um abraço, ele gosta de uma torta de morango, ele gosta de comer pra caramba, ele gosta de beber, ele gosta de, enfim, fazer sexo desenfreado, ele gosta de fazer tudo que é prazeroso. Tudo que é prazeroso o ego gosta. Agora, ele não gosta de uma fila de trânsito, ele não gosta de uma fila de banco, ele não gosta de uma cara feia, né? Ele não gosta. Então, tudo que é desprazeroso, o ego não lida. Só que então, a gente tem conflitos dentro do nosso inconsciente que a gente tem que lidar, né? Teria que lidar. E a gente também tem conflitos externos, que é o quê? São as posições, vamos dizer, sociais, né? Que a gente é exigido. De que você tem que se casar para ser feliz, de que você tem que ter uma casa para ser feliz, tem que ter um apartamento, tem que ter um carro, uma casa na praia, fazer uma viagem no ano, você tem que ter um corpo legal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer um monte de coisa. Então ele fica no meio, coitadinho. Gerenciando os conflitos internos e gerenciando os nossos conflitos internos. Aí ele fica, nossa, né? Mas como ele não gosta de lidar com o desagradável, ele fica ali, né? E o fortalecimento disso, né? E aí que a gente vai entrar, talvez, que eu vou deixar você fazer a pergunta, mas o ego é instalado aí. O ego fica nesse meio. Ele que tem a nossa personalidade, né? E abordando um pouco mais o assunto aqui, o ego é constituído por personalidade e por caráter, né? O que é personalidade? Se a gente for buscar na Grécia Antiga, personalidade vem de persona, que vem de máscara, né? Então, a gente veste uma máscara. A gente veste uma máscara no nosso dia a dia. E é uma coisa interessante. A gente veste uma máscara para proteger os nossos conflitos internos. E também para não ser cerceado externamente. Né? Para não ser reprimido externamente. Então eu finjo alguma coisa que eu não sou. Né? Para ser aceito e para mascarar os meus conflitos. Porque às vezes eu não posso mostrar que eu sou uma pessoa agressiva. Eu não posso mostrar que eu sou uma pessoa com ira, com um certo ódio, com uma certa prepotência, com um certo orgulho. Porque se eu mostrar, eu vou ser cerceado. Então eu aparento ser bondoso, eu aparento ser legal, eu aparento ser uma pessoa interessante, eu aparento ser uma pessoa legal, né? Bondosa. E a outra parte do caráter, a outra parte do ego é o caráter, né? Caráter é universal, por exemplo. Bondade é caráter, humildade é caráter, né? Então, a gente tem que deixar, uma das coisas é deixar de vivenciar mais a personalidade e focar mais no caráter, né? Porque
Caráter é bondade, como eu falei, né? É ser bom. E personalidade é aparentar ser bondoso, aparentar ser bom. Né? Então, quando a gente consegue trabalhar essas virtudes, que Aristóteles dizia isso, né? Que a gente tem que trabalhar as nossas virtudes, e as virtudes se trabalha como se vai na academia, né? Como se vai na academia mesmo. A gente tem que ir todo dia, né? Toda hora. E quando a gente vai na academia, a gente vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais com músculo, cada vez mais definido, com tônus melhor. E virtude é a mesma coisa. Só que onde que eu vou exercer as minhas virtudes? Vai ser na contrariedade, né? Na contrariedade que eu recebo. Quando se a gente for pegar lá, eu aqui falo de religiosidade, não de religião, mas se a gente for pegar lá no livro, né, de JC, que ele escreveu, Jesus Cristo, que ele escreveu, ele falou assim, ele falava sobre caráter, né, da gente... Ih, agora me fugiu a passagem aqui. Mas, enfim, ele falava muito sobre desenvolver caráter. Ele falava se é lícito pagar imposto, lembrei. Se é lícito pagar imposto. Perguntaram para ele se é lícito pagar imposto. Né? E ele disse que era obrigatório, sim, pagar imposto. Só que o que é imposto? Não é pecúnia, não é dinheiro. Né? Imposto é a cara feia do outro, porque é me colocado e eu não pedi para ter cara feia, entende? Imposto é o trânsito, imposto às vezes é a birra do meu filho, imposto às vezes eu tenho que ir na academia, né? Porque eu estou prezando pela minha saúde, né? Por mais que eu não goste. Mas isso é imposto. Então a gente tem que ir pagando esses impostos diários. E é aí que eu vou exercitando o meu caráter. Né? É aí que eu vou exercitando o meu caráter, minha moral. Não de moralismo, mas minha moral. Né? As minhas virtudes. É engraçado, porque eu pedi para você falar sobre o ego primeiro nesse momento, porque quando eu penso em ego, vem na minha cabeça algo ligado à vaidade, a você se inflar com elogios, com superioridade, com, sabe, com, assim, tudo que te remete a se achar melhor do que o outro. Isso para mim vem muito Sim. ligado ao ego. E, na verdade, eu entendo agora com a sua explicação que está mais ligado à nossa personalidade, de uma maneira assim, de uma palavra fácil da gente entender. E a gente trabalha isso lidando com o caráter, que é algo que a gente pode exatamente estar tentando aperfeiçoar, se colocando à prova em situações que necessitam disso. E eu entendo que, assim, agora a gente vive um momento, principalmente na quarentena, onde ninguém foi preparado para passar por isso. E a gente encontra muitas pessoas que estão realmente com dificuldades por N razões, seja questões financeiras, seja questões emocionais, psicológicas, familiares. E aí a gente vem com essa pergunta do por que fortalecer o ego. Então aqui já não é só, então não é esse ego de vaidade, mas é esse ego assim do seu caráter, a sua personalidade para conseguir lidar com todos esses desafios, né? Agora sim fica até mais. A gente tem uma percepção equivocada mesmo, e é natural porque foi construído isso, né? Até o André colocou aqui, destruir o ego, né? Porque a gente vê muitos monges e palestrantes aí, gurus, falando que a gente tem que transcender o nosso ego. Ou eliminar o nosso ego, né? Que nem o André colocou, destruir o nosso ego. Cara, se a gente destruir o nosso ego, a gente morre. Né? É diferente, eu tenho que aprender a moldar o meu ego sobre o meu caráter. Agora, existe uma grande diferença entre ego e egocentrismo. Né? O egocentrismo, sim, é como você falou. O egocêntrico é aquele que é vaidoso. O egocêntrico é aquele que olha só para si, é o narciso, é aquele que quer provisão toda hora, aquele que nunca está satisfeito consigo e com o outro. Né? Ele está sempre exigindo do outro, mas nunca exige dele. Né? É sempre o outro que está errado. A relação que ele se coloca é sempre o outro que está errado, nunca é ele. Né? Ah, eu não emagreço por conta... Ah, porque me fizeram a dieta errada. Eu não faço isso porque me fizeram errado. Ah, não, eu não vou na academia porque... Enfim. E aí entra numa outra coisa que é... Né, o nosso ego, ele cria mecanismos... Como ele não gosta de lidar com o desagradável, ele cria mecanismos de defesa para a gente não lidar com esses conflitos. Né? Então, alguns mecanismos de defesa mais clássicos que a gente vê, e isso todo mundo comete, né? Por exemplo, da racionalização. Racionalização por exemplo, eu racionalizar uma coisa, é usar a razão para justificar alguma coisa que eu fiz, né? Por exemplo, eu briguei com alguém e falei assim, mas também, cara, assim, em 1910 você fez isso pra mim, você acha que eu vou esquecer? Eu não sou louco. Ah, por que você fez isso? Ah, cara, porque ela também me fez o contrário. Porque também a pessoa me fez assim. Mas por que você fez isso? Ah, poxa,
Eu estava aqui, tinha que fazer, por que eu não ia fazer? Então você justifica para você mesmo aquilo que você já sabe que não é correto. Porque você justifica para não sentir culpa, né? É por isso que você começa a justificar. E uma outra é a negação. A gente nega a todo momento, né? Você fez? Não, nunca fiz. Você mentiu? Não, não menti. Por que você fez isso? Não, mas não era assim, não era. Olha, você entendeu mal, hein? Não foi dessa forma que você. Então a gente começa a usar esses mecanismos para nos proteger, né? Querendo ou não, para a gente ser mais egocêntrico. Porque de certa forma somos egocêntricos, né? Somos egocêntricos. Porque a gente não quer, é difícil a gente admitir os nossos erros. Que eu sou presunçoso, que eu sou vaidoso ao extremo. Vaidade é positivo, né? Que eu sou narciso, por exemplo. Que eu sou prepotente, que eu sou orgulhoso, que eu sou ranzinza, que eu tenho raiva, é difícil a gente. Então a gente cria mecanismos. E não tem só esses. A gente estuda vários mecanismos. A gente, se puder elencar aqui, são mais de 13 mecanismos de defesa que o ego tem para se proteger, né? Entendi. E, Thiago, então, por que, assim, como fortalecer o ego para lidar com esses desafios que a gente está falando? Como que a gente faz esse Legal. processo de construir esse ego forte? Tem uma coisa que eu gosto bastante, que a gente tem que entender que a gente vive numa dualidade, certo? Todos nós vivemos numa dualidade, não só a gente vive numa dualidade de sentimento. Porque se eu perguntar para o pessoal aqui, existe egocentrismo? Né? Vocês vão falar, não, sim, existe. Né? O que, na verdade, o oposto do egocentrismo é, por exemplo, a empatia. Então, não existe o egocentrismo, existe a ausência da empatia. Né? Porque se somos seres predominantemente egocêntricos, então o que me falta é a ausência da empatia. Então, o que a gente começa a perceber é que eu vivo nesse mundo de dualidade. Existe orgulho? Não, não existe. O que existe é a ausência da humildade. Né? E aí por aí vai. Existe o ódio? Não, que existe a ausência do amor. Né? Assim como a física também coloca. Né? A física é muito clara em relação a isso. Existe a escuridão? Não, não existe, porque existe a ausência de luz. Existe o frio? Não, existe a ausência do calor. Então a gente vive nessa dualidade. O mundo ele é dual. Né? Os nossos sentimentos também são duais. Então, se eu fizer uma brincadeira aqui e chegar e eu vou provocar aqui e a gente vai desenvolvendo isso. Se eu chegar, por exemplo, e alguém me pedir, ele sabe que eu tenho 100 mil na conta, né? Ele é meu amigo próximo, ele sabe que eu tenho 100 mil na conta, ele vem e fala assim, Thiago, cara, tô precisando de 30 pau, cara, porque eu dei um cheque aí, eu comprei um carro e o cara não me deu o cheque, será que você não me empresta? Qual que vai ser isso? Se perguntem isso, né? Qual que vai ser sempre a primeira reação? É dizer não. É dizer não, não. Eu já tô aqui Né? É sempre imaginando, não. não. Não, não, né? Porque aí o ego tem a função de nos proteger, né? Então ele sempre nos protege e o ego é bom por causa disso, ele vai proteger. Então, qual que é nesse meu primeiro momento onde eu falei assim, não, cara, essa é a primeira hipótese, né? A primeira hipótese desse cenário. Então a primeira hipótese que eu chamo de hipótese de demo. E demo não é de demonstração, demo é de demônio mesmo. Porque eu falo assim, não, cara, não quero. Se vira, você que tomou essa dívida, não tem nada a ver com isso, né? Vai, segue em frente, meu. Você é louco? Não tem nada a ver com a tua vida, não, cara. Então, essa é a primeira hipótese, a hipótese de demo. A segunda hipótese é a hipótese que eu chamo de anjo. O que é dar de anjo? Ele me emprestar os 30, ele pedir os 30 pau, e mesmo sabendo que eu tenho 90 mil para pagar da minha casa mês que vem, o que eu faço? Eu empresto para ele. Eu falo assim, tá, cara, eu te empresto. Mas aí, por que eu emprestei? Porque ele tem uma irmã bonita que eu estou interessado nela. Então, eu quero emprestar para ele falar assim, olha, o Thiago me emprestou, olha como o Thiago é bom. Olha como o Thiago é bondoso. Olha como o Thiago é amigo. Olha como o Thiago é legal. Mas ao primeiro momento, se eu não for reconhecido, o que eu vou falar para ele? Assim, porra, cara, você também não valoriza em nada, hein? Te emprestei 30 pau. Então, cara, o que é isso? Você não falou nada. Você não fez nada. Agora você vem me cobrar. Então, aquele negócio que a gente joga na cara do outro sempre. Né? Eu jogo na cara do outro sempre alguma coisa que eu fiz e eu estou querendo receber em troca. Isso é o que eu chamo de falso empático. Então, eu não fui empático. Eu fui só um interesseiro. Né? Então, eu dei de anjo por quê? Porque eu fiquei quieto. Eu fiquei quieto porque
eu queria um reconhecimento por trás. E todo anjo, ele dá de demo por trás. Entende? Todo anjo dá de demo por trás. E não tem Essas a duas... opção da pessoa emprestar porque ela queria emprestar. Aí eu vou desenrolar e vou trazer a solução aqui para nós. Então, essas duas opções, elas são opções egocêntricas. São opções egocêntricas porque, a primeira, eu não levei em consideração a necessidade dele. Eu dei de demo. Eu falei, cara, você que se vire. Você que fez essa dívida, vai embora daqui. Né? E essa primeira opção sempre vai me gerar culpa se eu infringir isso. Porque, lembra da dualidade, egocêntrico e empático? Eu tenho que atender essas duas, essa dualidade para eu ficar em paz comigo mesmo. Se eu não atender essa dualidade, eu vou ficar conflitivo comigo. Então, a primeira eu não levo em consideração a parte empática. E como eu não empresto para ele, isso vai me gerar culpa. Então, olha uma coisa. Sempre quando a gente tiver culpa, a gente pode entender que a gente está dando de demo, porque fere os nossos valores. Os nossos valores, as nossas virtudes. Entende? Depois vai bater a culpa em mim e falar assim, puta, não devia ter falado, devia ter emprestado pro cara. Bate o arrependimento. Bate o arrependimento. Você fala, puta, o que eu falei aquele negócio, cara? Não acredito que eu falei, o cara não merecia isso. Entende? Você fica culpado porque feriu um valor, uma virtude sua. Puta, eu não sou assim. Né? E a segunda, que é de anjo, quando a gente não é reconhecido, a gente fica frustrado. Então a gente faz bico. E aí eu falo, quando faz bico, eu coloco no consultório uma chupeta na boca do paciente. Porque quem faz bico é criança. Né? Vai fazer bico? Então top. Só chupetinha. Então, a gente já começa, puta, eu fiquei frustrado. Eu fiquei frustrado ou culpado? Ah, fiquei frustrado. Ah, então eu dei de anjo. Tava querendo alguma coisa em troca. Né? Eu queria que meu marido, ou minha esposa, ou meu namorado, minha namorada, ou meu chefe me valorizasse. Mas eu fiz aquele trabalho, aquele relatório, não porque eu gosto do meu trabalho. Eu fiz porque eu não quero ser mandado embora. Então eu não amo meu trabalho. Né? Só fiz por interesse, no retorno financeiro depois. E olha só, o demo, a gente sempre dá de demo em cima daqueles que a gente considera mais fraco. Eu sempre vou dar de demo sobre as pessoas que são mais frágeis perante a mim, que eu considero mais frágil. Né? Então, por exemplo, um chefe dá de demo em cima de um liderado. Né? Um pai, uma mãe, às vezes, dá de demo em cima de um filho. Né? E às vezes, num relacionamento, isso também tende a alternar. Né? Às vezes, o esposo ou a esposa vai dar de demo em relação ao outro. Porque naquela posição, naquele momento, ele se sente mais forte perante aquela situação. Né? E eu vou dar de anjo perante aos mais fortes. É tipo assim, reunião de cúpula, de gerência. Você chama lá, o pessoal chama. Isso é muito engraçado de acontecer. Isso é muito engraçado que acontece. O gerente chama reunião. Pessoal, vamos reunião aqui. Vem cá, vamos reunir. Aí lá o chefe está falando e você está lá. Sim, grande chefe, conte comigo, sapiência universal. Ó, amado chefe, vamos lá, isso mesmo. A hora que o chefe sai, você vira pro teu colega e fala assim, isso aqui vai dar uma merda gigantesca. Entende? Isso é dar de anjo. Quer dizer, eu dou de anjo perante o que eu acho que é mais forte. Porque se eu falar para ele alguma coisa, eu posso ser demitido. Então, nessas duas, a gente está sempre em posições egóicas, em posições egocêntricas, em posições não virtuosas. E aí o que você falou, como é que eu faço para sair dessa situação? Né? Para ser realmente, né? Tipo, querer fazer o certo, assim, né? Ou, sei lá, ajudar às vezes. Sem ser anjo e sem ser demo. Sim. Que é a terceira hipótese, né? Que é a da negociação. A negociação, como na primeira e na segunda, antes de demo, eu só trabalhei a minha parte egocêntrica e eu esqueci da minha parte empática, né? Eu esqueci da minha parte empática. Então, na terceira hipótese, o que eu faço? Eu negocio. Eu falo assim, olha, fulano, eu não consigo te emprestar 30 pau. Eu consigo te emprestar 10 mil reais porque os outros 90 eu vou usar. Entende? Eu consegui me atender, que é a minha parte egocêntrica, e consegui atender a parte empática. Se é o tanto que ele pediu ou não, eu posso dar aquilo que eu posso dar. Eu sei que se eu ultrapassar, ou vou estar dando de demo, ou vou estar dando de anjo. E aí vai ficar conflitivo para mim. Entendi.
entendeu? Então eu tenho que negociar sempre comigo mesmo, com os meus sentimentos. Bem bacana. Peraí, o que eu posso dar agora? O que eu posso dar para mim, o que eu posso dar para o outro? E aí fica sem conflito, né? Agora, e se eu emprestar 8, vou ter conflito ainda? Vou ter conflito, porque eu podia ter, eu sabia, eu sei na minha consciência que eu podia emprestar 10, mas eu não emprestei, eu emprestei 8. Eu vou ficar com um pouco menos de culpa, né? De conflito, mas eu vou ficar. Se eu emprestar 9, um pouquinho de culpa, mas eu vou ficar. Agora, se eu emprestar 10, eu negocio. Eu fico, vamos dizer, kit comigo mesmo. Agora tem a quarta hipótese. A quarta hipótese é onde a gente trabalha virtudes. A quarta hipótese é onde a gente começa a fortalecer o nosso ego através do que eu chamo de hipótese crística, que é através do amar mesmo não gostando, né? É ele chegar e falar assim, eu saber da situação dele, por exemplo, que ele precisa desse carro para fazer Uber, né? E se ele não fizer Uber, ele não vai ter como pegar dinheiro e não vai ter como, por exemplo, colocar leite na mesa da família dele, né? E eu tenho uma condição melhor. Então, o que eu faço? Eu seguro as minhas economias, e falo assim, cara, tudo bem, eu te empresto os 30. Entende? Eu posso deixar de comer final de semana num japonês, eu posso segurar aqui a prestação de alguma coisa, eu posso não comprar aquilo que eu estava comprando para te ajudar. Agora a gente tem que reconhecer uma coisa. Eu gostei de emprestar para ele? Não gostei. Mas eu amei ele. Entende? Quando eu trabalho essa quarta hipótese crística, eu coloco a necessidade do outro abaixo da minha. E é aí que eu começo a exercitar minhas virtudes. É aí que eu começo a exercitar. Porque, mesmo na negociação, é um amor condicional. Eu te dou porque eu posso dar. Eu te dou aquilo que eu consigo dar. Né? Agora, na hipótese crítica, é o que eu te dou o que está além de mim. Né? É na fila do banco, exercitar a paciência. Né? E compreender que não fui planejado o suficiente para sair 15 minutos antes. É entender que, quando eu cheguei em casa, o trabalho que me estressou, mas minha esposa ou meu marido, eles não têm nada a ver com isso. Então, eu coloco o meu rabo entre as pernas, exercito o amor que eu tenho por eles. Né? E é aí que a gente começa a exercitar mesmo, que a vida começa a nos exigir. E quanto mais a gente luta contra isso, mais sofrimento a gente tem. Né? E é interessante também, a gente voltando um pouco no livrinho lá de JC, na Bíblia, ele falava assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Né? Nesse sentido, né? Tipo, você tem que atender as duas dualidades. Né? Você e o outro, né? César e Deus. Né? É sempre a gente começar a trabalhar nisso. Quando a gente trabalha nisso, a gente começa a entender que a gente tem as nossas necessidades, o outro tem a deles, e que, por mais que às vezes me doa, eu vou ter que amar mesmo não gostando por algum propósito que eu tenho com aquela pessoa ou com aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Tiago, até assim, a gente tinha, né? Eu fiz um roteiro aqui para essa entrevista, mas com essa resposta, com essa resposta que você me deu, acho que eu vou até inverter essa ordem aqui, porque, nossa, eu acho que é uma conversa que se a gente for aqui, dá para ficar muito tempo nela, porque para mim que estou aqui escutando, eu fico assim cada vez mais estressada, eu já estou, nossa, eu quero saber mais, mas assim, quais são os desafios que a gente enfrenta nisso e como que a gente lida com eles? Porque é muito difícil na hora que você tá ali, diante da situação, você conseguir parar para olhar ela e respirar e falar, não, calma, não é assim, não vou ser não vou ser anjo, calma, deixa eu parar, pensar, entender e ver o que eu realmente posso fazer. Como é que a gente começa a praticar isso no nosso dia a dia, antes de passar pela situação em si, sabe? Tem alguma coisa que a gente consiga ir moldando e preparando e realmente, assim, evoluindo nesse sentido? Sim. Nicole, se conscientizando a cada ato. Por exemplo, agora a gente recebeu essa informação, agora eu sei se vou dar de anjo, se vou dar de demo. E se eu der, por exemplo, eu pedir desculpa, ou eu rever, ou eu voltar atrás, ou eu realmente falar aquilo que eu gostaria de falar. Né? Como eu falei no começo, a virtude se pratica. Então, tem hora que eu vou cair, tem hora que eu vou levantar, tem hora que eu vou acertar, tem hora que eu vou acertar, tem hora que eu vou cair. Mas nas medidas que eu começo a perceber, e aí vem um grande anseio pela mudança também, né?
Porque se eu não quero mudar, cara, eu posso receber essa informação aqui, eu não vou mudar, né? Quer dizer, eu só vou mudar. Tem uma coisa que eu gosto muito. A mudança ela só acontece quando a dor de ficar é maior que a dor de partir. Então, muitas das vezes eu tenho que penar, eu tenho que suar, eu tenho que sofrer, né? Eu tenho que, às vezes, apanhar da vida para assim, acho que agora tá na hora de eu mudar. Mas se eu tenho um propósito de mudança, cara, isso já tá ótimo. Só de uma expansão de consciência, eu falar assim, puxa, eu preciso mudar. Mas eu sei que uma hora eu vou dar de demo, uma hora eu vou dar de anjo, e aí eu vou corrigindo as coisas. Então é nesse corrigir, é eu ganhando musculatura emocional, entende? É fazendo isso. É eu ter essa percepção. E vamos dizer, quanto mais eu me coloco à prova, melhor é. Ou seja, quanto mais eu vivo a vida como ela tem que ser vivida, né? E não fico na minha timidez resguardado, ou não fico na minha ignorância tentando impor sobre o outro, né? Mas quanto mais eu vou vivenciando a vida conscientemente dos meus movimentos, mais eu vou conseguindo me construir. Entendi. É fantástico, realmente. Eu acho que então, o primeiro passo de todos é a gente adquirir essa consciência, que é exatamente entender que isso acontece e que a gente passa por isso, como você citou aqui para nós. Eu já estou aqui pensando, caraca, eu faço muito isso. Não, nossa, é sempre assim que eu faço. A gente já começa a se autoavaliar, né? É muito engraçado como a sua mente ela vai acompanhando a história e já vai linkando tudo aquilo que você viveu com o que você está falando. E agora eu estou Sim. pensando, então, realmente é. Vamos exercitar, melhorar nossa virtude, para a gente poder, diante disso, cada vez mais conseguir lidar de uma maneira que seja com amor e, sei lá, assim, eu já estou viajando aqui, mas é bizarro, bizarro a nossa cabeça, que como é que funciona. Nossa, E muito legal. eu vou fazer outra pergunta para você aqui, Lousas, e aí eu vou lá atrás buscar as perguntas do pessoal, porque senão a gente vai acabar não conseguindo responder para eles. Mas Tá assim, bom, tranquilo. para quem quer trabalhar nessa construção do ego, quem quer, assim, além da consciência, tem mais alguma outra coisa que você possa falar que você recomenda para quem quer começar a melhorar isso? Porque a mudança, ela tem que, né, a gente tem que querer, a gente precisa reconhecer que tem que passar por ela. Então, o que mais que você pode falar para as pessoas? Eu vou usar o gancho da pergunta sobre o medo. O medo é uma coisa muito interessante. A gente pode fazer, por exemplo, uma listinha do que eu mais tenho medo. Mas eu vou falar o porquê disso. O medo, ele revela uma das coisas que a gente mais tem, que é a nossa capacidade de amar. Então, o medo me revela que eu amo alguma coisa. Né? Então eu tenho medo, por exemplo, de perder meus pais, então revela que eu amo meus pais. Eu tenho medo de perder o emprego, então revela que eu amo emprego, que eu amo meu emprego. Eu tenho medo de perder, sei lá, minha saúde, então revela que eu amo minha saúde. Mas o que interessa nesse medo todo é qual a qualidade do meu medo em relação a isso. Se eu tô com medo de perder os meus pais porque eles me dão provisão de segurança ou porque às vezes eu vou ficar desamparado afetivamente sem eles, então quer dizer que talvez eu não os ame, eu amo só o que eles me fornecem. Então começa a entender que talvez eu não sou um adulto, eu sou só uma criança, um adulto infantil ainda ligado emocionalmente a eles. Eu não me constituí como uma pessoa em si, né? Então quer dizer que agora e meu trabalho? Será que eu amo meu trabalho? Mesmo eu amo o benefício que eu tenho, o salário que eu recebo. Então eu não amo meu trabalho. Então eu amo dinheiro. Entende? Será que, por exemplo, eu amo meu cachorro? Ou será que eu amo o afeto que ele me dá? Então eu não amo ele mesmo. Eu amo só o que ele me fornece. Então, o que eu começo a entender é, cara, o que está por trás desses meus amores? O que esses meus amores revelam para mim? E aí a gente às vezes começa a entender que esses amores eles são egocêntricos. Que eu não olho o outro como ele é. Eu olho o outro como eu gostaria que ele fosse, sobre o que ele me fornece, e não sobre como ele é constituído, né? E aí é o mecanismo mais, vamos dizer, mais perigoso que a gente tem, que é o da idealização. A gente idealiza as pessoas, a gente idealiza trabalho, a gente idealiza coisas que talvez nunca vão acontecer. Então, estou sempre trocando de trabalho, estou sempre trocando de relacionamento, estou sempre trocando de cachorro, né? Esse aqui não, esse aqui não. Né? Tô sempre trocando de filho. Isso acontece, né? Às vezes eu tenho um filho e ele vem, que a gente mais vezes em consultório é isso.
a doação de criança. Né? A gente entra já num outro patamar que é um pouco mais pesado. Né? Então, pela idealização, a gente acaba nos destruindo, né? E não permitindo que o outro seja ele. Mas a gente consegue ver isso também, como eu falei no início, através do medo. Né? Quais são os meus medos? Quais são, e o que está por trás desse meu medo? Então, fazer uma listinha de quais são os meus medos. O que eles me fornecem. Né? Tiago, Será que eu essa idealização, ela tá ligada também à expectativa que a gente cria? Pode estar ligada à expectativa, porque a expectativa eu sempre vou esperar do outro, às vezes, aquilo que eu quero, né? E aí a expectativa, a gente pode linkar um pouco com que a gente tem uma ideia muito de esperança, né? A esperança, se a gente for ver, ela também é egocêntrica, né? O que cabe no nosso projeto de esperança? Pera, o que é esperança para você? Eu espero que meus pais vivam até... Peraí, eles não vão viver para sempre. Por que você espera isso? Você tá vendo que a esperança é uma coisa idealizada sua? Né? É totalmente egocêntrico. Eu espero que um dia eu espero que meu chefe me valorize. Então, a minha esperança do mundo melhor. Pera, o que você está fazendo para você? Né? Então, a idealização e a esperança e a expectativa, elas, vamos dizer, são primas irmãs. Elas estão ali no mesmo balaio de sentimento. Certo. Poxa, sensacional. E vou lá, então, voltar na pergunta do Paulo, que foi logo no comecinho. Ele fala pra gente, Tiago, qual o conselho que você poderia dar para uma pessoa que está em uma área, mas está com medo de ir para outra? Então, aqui ele está procurando uma mudança. Pri, uma das coisas que a gente tem que ter na nossa vida é um eixo, aqui, um eixo biográfico. Quer dizer, é um eixo que me sustenta. E é quem eu sou. Entende? Quem eu sou? Para que eu vim para cá? Essa é uma pergunta que é feita desde a Grécia Antiga. Para que eu existo? Porque se eu não souber para onde eu vou, qualquer coisa serve, entende? Qualquer coisa está servindo. Então, eu posso mudar de trabalho, porque se eu não estou feliz comigo mesmo, então qualquer trabalho serve, qualquer pessoa serve, qualquer situação serve. Antes eu preciso entender para que eu estou aqui. Para que você está nesse trabalho? Para que você vai fazer o que lá? E no outro, o que vai mudar de um para o outro? Você vai se realizar mais? Será? Será que você precisa de um trabalho para se realizar? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente sempre constituir isso. E isso demora um tempo. Isso não é tipo eu chegar e falar, hoje eu vou pensar por que eu vim para a Terra. Não, isso demora. Né? Tipo, isso demora. Isso, cara, pera, o que eu gosto de fazer? E uma das coisas que denunciam que o nosso eixo biográfico, por exemplo, o que a gente faz no nosso tempo ocioso? O nosso ócio, ele determina a nossa posição perante a vida. Porque se no meu ócio eu fico vendo Netflix, todo final de semana eu vejo Netflix, cara, você é um puta de um preguiçoso, acabou. Entendeu? No meu ócio eu jogo bola. Tá bom, beleza. Você é um esportista amador, você vai continuar sendo assim. E você não vai desenvolver na sua carreira. Agora, se no seu ócio, por exemplo, se você trabalha em alguma coisa, mas no seu ócio, puta, eu gosto, sei lá, sou engenheiro mecânico, mas eu gosto de aeronáutica. Então, no meu ócio, eu vou procurar saber de coisas de aeronáutica. Ou vou fazer um curso, ou fazer um MBA de aeronáutica, ou vou fazer alguma coisa. Então, aí já começa a revelar uma coisa para você. Puxa, eu gosto disso. Entende? É o que eu faria, porque, querendo ou não, no seu ócio é o que você faz sem ganhar dinheiro. Então, é aquilo que você ama. Então, a gente já começa por aí. Né? Se no seu ócio você procura fazer exercício físico, pô, quem sabe então, vai fazer uma faculdade de educação física. Se é isso que você ama mesmo. Né? Já começa a entender qual é o teu eixo. Porque sem um eixo, a gente se perde. Sem um eixo, a gente não é um ser humano. Sem um eixo, a gente é só uma pessoa que tá aí, vivendo a vida aleatória. Qualquer coisa que vier, serve. Um relacionamento que vier, serve. Um trabalho que vier, serve. Vai ter um prazer ou outro aqui. Vai vir um trabalhinho mais bonitinho, mais penteadinho, um chefe um pouquinho mais legal. Vou conseguir ter um pouquinho mais de liberdade. Mas peraí, estou precisando de uma outra coisa para me realizar? Né? Então, acho que, enquanto isso, sirva.
sirvamos o próximo. Porque é isso que eu posso fazer para melhorar. Vamos servir o próximo. Aí, durante o meu servir, eu posso entender aquilo que eu gosto também. Né? Mas eu servir com qualidade. Porque uma pessoa que trabalha, às vezes, na limpeza, pode servir muito melhor e muito mais do que um presidente de empresa. O servir não está ligado a... O servir está ligado a caráter, entende? Aí a gente volta no começo da conversa. O servir está ligado à empatia, o servir está ligado a eu me doar para o outro. Fantástico. Tiago, mais uma pergunta para você? Manda aí, que a gente responde. O Paulo perguntou aqui, ó, existe um jeito de trabalhar o ego ou de identificar quando ele está sendo bom ou mal para uma pessoa? Aí, talvez a gente volte no o que é a verdade, né? Se cada um tem a sua verdade, se cada um tem a sua psique, o que é a verdade nisso, né? Quando eu vou identificar que é bom ou mal? A verdade é quando que eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Essa é a verdade, né? Eu vou identificar, putz, será que eu fiz aquilo ali? Eu gostaria que fizesse para mim? Pronto, então não faça. Já começa a partir daí moldar os comportamentos e as virtudes, né? É perceber. É lógico que aí a gente tem que também voltar lá para a nossa dualidade. Não estou falando para a gente se anular. Ah, não vou me anular, né, para outra pessoa, porque eu acho que não gostaria que fizesse para mim. Não vou fazer também para outra pessoa. E aí a gente pode entrar num ponto interessante, não vou me estender muito nele, mas aí entra o complexo de inferioridade, né? Porque o complexo de inferioridade, ele coloca às vezes a gente numa situação de que a gente, eu não gostaria que fizesse para mim, ou eu acho que eu não mereço, então eu não vou fazer para o outro. Entende? Aí será que é isso mesmo? Então por isso da importância da autoinvestigação, de uma análise, de se conhecer e de fazer o papelzinho dos medos, né? Isso tudo traz bastante... Não... Thiago, não tem dinheiro para fazer análise agora. Cara, tem várias ferramentas, tipo isso que eu coloquei do papelzinho do medo, ou escreve no diário. Escrever sobre os seus sentimentos é muito bom. Te dá um contorno sobre como você age, como você é. Com certeza. Matheus, acho que ele respondeu a sua pergunta também, né? Que era sobre como identificar esses mecanismos que sabotam o ego. Gente, para dar tempo de finalizar, Thiago, últimas duas perguntinhas aqui. Uma da Carol, que ela pergunta por que nos boicotamos tanto? Eu vou deixar você responder essa e aí eu faço a última, que é a do Adam. Tá. O boicote, na verdade, o boicote está muito ligado com o masoquismo, né? Eu sei que eu quero, mas eu não faço. E aí eu sofro. Então, quem gosta de sofrer é masoquista. Então, o que está ligado ao masoquismo? O masoquismo está ligado a culpas. Porque o nosso sistema psíquico ele tem que entrar em homeostase. Ele precisa de homeostase, ele precisa de equilíbrio. Então, por exemplo, tem uma das neuroses, todos nós somos neuróticos, todos nós, inclusive psicanalistas são neuróticos, psicólogos são neuróticos, todo mundo é neurótico. Uma das neuroses que existe é a neurose de fracasso ou de sucesso. Então, o que acontece com essa neurose de fracasso ou de sucesso, que é mesmo nome, são dois nomes para a mesma coisa. Por exemplo, eu vou até citar um caso aqui. O caso de uma senhora que o marido faleceu e ela pegou esse dinheiro que sobrou, né, que eles construíram juntos, e montou uma casa nova. E, cara, quando ela estava montando uma casa nova, estava para ir para casa nova, estava pronta, ela não conseguia se mudar. Ela sempre inventava alguma coisa. Sempre inventava alguma coisa, alguma desculpa de que agora tem que trocar o banheiro, agora tem que trocar isso, não gostei daquilo, não, agora não dá porque vai ser feriado para fazer mudança. Sempre inventava alguma coisa. No processo que foi descoberto que durante o casamento ela traiu o marido. E ninguém sabia. Só ela. Então a culpa de ter traído não a permitia ir para frente numa casa que ela construiu
a dois, entende? Com o dinheiro de dois, mas ele não estava presente. Então ela não se permitia ser feliz por conta de uma traição. Isso, é lógico, ela tomou conta, de posse disso depois, tomou consciência disso depois e conseguiu fazer a mudança. Mas até você tomar, às vezes, conta de todo o processo, de onde que está isso, né? E aí, como eu falei que estava ligado ao masoquismo, quer dizer, ela queria, mas ela se punia. Então, a autossabotagem está nisso. Tá? Eu me punir porque eu acho que eu não mereço. Ou por alguma culpa, ou por algum ramming, que é um registro automático de memória emocional negativa que a gente tem, né? Então tá sempre nisso. Eu sempre estou me boicotando porque eu acho que eu não mereço ou por alguma culpa que eu tenho sobre mim que fizeram para mim ou que eu fiz para o outro. Show. Muito, muito legal saber. É, com certeza, tá. É uma punição porque ela não se achava merecedora, porque ela tinha errado com ele lá atrás e agora usufruir disso tudo sem ele, depois de ter vacilado, não era justo, né? Então, lá, o próprio subconsciente, né? Tiago, a última perguntinha aqui, então, pra gente fechar. Vou pedir pra você ser breve nessa resposta, pra gente encerrar aqui a live daqui a pouco, mas o Adam pergunta pra você: ocioso para ativo, qual a maior dificuldade a ser superada? De ocioso para ir para ativo, Isso. eu acho que a gente pode cair nessa parte da idealização de novo. Por exemplo, se eu engordei 40 quilos em 5 anos, que eu não vou engordar 40 quilos em um ano, certo? Aí eu caí na idealização de que eu vou perder esses 40 quilos, ou 30 quilos, ou 20 quilos em 2 meses. Né? Então, sair de ocioso para ativo é uma palavra que a gente tem que levar sempre em consideração, que é constância. A constância. E outra, metas reais. Metas reais. Se eu tô com 40 quilos e eu quero perder os 40, peraí. Então, nos próximos 6 meses, eu vou colocar a meta de 5 quilos, ou de 6 quilos para mim, ou de 10 quilos. Porque se você fala assim, não, em 6 meses eu vou perder 40, você não vai perder, você vai se frustrar, você vai ficar para baixo, vai entrar no processo depressivo e acabou. Vai ser pior. Então, e a constância, ela é crucial, porque às vezes em um ano eu posso ter faltado um mês na academia, mas perceba que os 11 eu fui. Só que eu fico às vezes me crucificando porque eu não fui um mês, entende? É a mesma coisa que a galera faz às vezes na época de final de ano, que é Réveillon e Natal. Você se martiriza, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Pô, mas peraí, você foi os 11 meses na academia, cara. É só um mês que você tá indo. Entende? Olha a tua constância é muito boa. Você é bom nisso, você sabe o que você faz. Né? Então, é a constância. É 2 vezes na semana? Faça isso pelo menos 3 meses. Depois aumenta. E aí você vai gradualmente. Porque se eu quiser colocar uma meta lá em cima, eu vou me frustrar mesmo. Vou idealizar uma coisa que eu nem posso ser. É a mesma coisa que eu falar para vocês aqui. Galera, tá chegando as Olimpíadas aí. Acho que eu vou tentar uma vaga lá na natação. Pô, vai ser nada, Thiago? Não, mas eu vou tentar. Entendeu? Que loucura, entende? Então, acho que é uma coisa da gente pontuar sempre. Com certeza. Ada, respondida a sua pergunta? E assim, pessoal, a gente até colocou aqui, Thiago, a hipótese de dar 1 hora o Instagram, encerrar a nossa live e a gente iniciar uma outra. Mas assim, eu não quero também estender muito seu tempo, porque, pessoal, eu sei que ninguém viu a hora passar. Foi um enorme prazer ficar aqui conversando esse assunto com você. Eu acho que daria papo para muito mais. Então, ó, a gente ainda tem 6 minutinhos antes dessa live terminar. Se você tiver alguma dúvida e você ainda queira perguntar aqui para o Thiago, aproveita, manda sua perguntinha aí que eu ainda faço para ele aqui. Porque eu queria comentar com vocês que esse profissional que acabou de falar com a gente, que, nossa, eu tô aqui fascinada com a conversa, é um assunto que realmente, meu, sensacional. Principalmente, parece que é uma autodescoberta, sabe? Você tá se compreendendo mais, se entendendo mais. E eu sou fascinada por autodesenvolvimento. Eu adoro tudo que seja ligado com isso. Então, eu amei muito. E eu queria dizer para vocês que o Thiago, ele é nosso parceiro e vai estar com a gente no programa Superação que o Box está desenvolvendo e vai iniciar na segunda-feira da semana que vem.
Então, se você quer participar do programa para poder entender mais sobre você mesmo, sobre como lidar com tudo isso no seu dia a dia, porque a nossa intenção é exatamente buscar um equilíbrio entre todas essas áreas que o Thiago colocou aqui para gente, nosso lado emocional, nossa prática ativa, nossa alimentação e muitas outras coisas que precisam ser em sintonia para você ter um fluxo equilibrado. Entra no nosso grupo do WhatsApp, o link dele está na bio aqui do nosso perfil, para você participar com a gente ao longo dessa semana. A gente está tirando a dúvida de todo mundo nesse grupo, porque na quinta-feira a gente abre a matrícula para o programa Superação. Então, quem tiver nesse grupo vai ter acesso a essa condição super especial que a gente criou para o programa e ainda aos bônus exclusivos que nós montamos. Aproveita, porque é uma oportunidade para você se desenvolver, se autodesenvolver, melhorar todos os seus hábitos, buscando exatamente isso, ter uma vida saudável, equilibrada. E aproveita, porque o Thiago é nosso parceiro, ele vai estar com a gente e vai estar nos apoiando, nos ajudando a melhorar algumas áreas da nossa realidade para conseguir buscar esse objetivo. Então, Thiago, antes que a gente encerre, eu queria deixar aqui o meu muito, muito, muito obrigada por esse bate-papo, por essa live. Foi sensacional, conteúdo enriquecedor. Para mim já foi assim um start, um abrir os olhos. Acho que para muitas outras pessoas que também estão assistindo. Pessoal, a live vai ficar salva aqui durante 24 horas. Depois a gente vai sim postar alguns conteúdos dela no nosso Insta. E, Thiago, eu queria que você dissesse para as pessoas aonde elas podem te encontrar. Porque muita gente aqui vai querer conhecer mais o seu trabalho, tenho certeza. Então, aonde elas podem te encontrar? Pessoal, eu que agradeço primeiro, Nicole, aí, nesse projeto. Você me chamou de bate-pronto, o Adam aí que está na live também, ele que me indicou. Obrigado aí, gratidão, vamos trabalhar junto. Eu acho que vai ser um trabalho muito bacana e eu prometo dar o meu melhor para quem se colocar aí nesse projeto. Eu tenho um Instagram, então, pelo que eu estou fazendo a live aqui, eu tenho meu Instagram e lá eu posto coisas diárias, assim, desde vídeos curtos até algumas coisas para a gente refletir, voltado para a psicanálise, para a parte do amadurecimento do nosso ego, para o fortalecimento, enfim, como a gente quiser chamar. E eu tenho uma clínica aqui em São José também, e para quem não é de São José, não sei se tem aqui, mas também eu tenho consultas online. Então, é super simples. Lá tem um link, você consegue ver conteúdos que eu tenho no YouTube ou lá no Instagram mesmo. Tem algumas entrevistas que eu dei, então vocês conseguem acessar tudo lá. Caso queira, tem meu telefone lá também. Thiago, tenho dúvida, entra lá, me manda mensagem, a gente vai trocando ideia, vai batendo um papo. E é isso aí. Agradeço de novo, Nicole, foi muito bacana aí. Espero que a gente trabalhe longamente aí para esse projeto com o pessoal. Com certeza. E, pessoal, vai dar muito certo. Eu tenho certeza, porque tá todo mundo aqui muito empenhado em fazer acontecer por vocês. Então, contem com a gente durante esse processo todo. E, Thiago, para a gente encerrar, então, eu queria que você dissesse se tem mais alguma coisa que você queria deixar para o pessoal que está aqui assistindo a live com a gente. A vida ela é simbólica e pedagógica. Ela é simbólica porque a toda hora a gente está tendo algum símbolo que representa alguma coisa que a gente tem que melhorar, né? Às vezes uma fila de um banco, ela não é só uma fila de um banco. Ela vai denunciar a minha irritação, a minha prepotência, a minha vaidade. Então, um simples fato ali da pedagogia da vida, da simbólica de alguma coisa, eu reconhecer, às vezes, isso em mim, né? E uma das coisas que eu gosto, você já viu que eu gosto de falar disso, e vou falar, eu acho que a gente pode começar o nosso processo entendendo a nossa insignificância, né? Quer dizer, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu estou em processo de construção. Então, eu não posso me achar alguma coisa que eu nem sequer consigo ser. Né? Se eu começar a reconhecer que eu sou um ser insignificante, mas não para me colocar para baixo, para que eu entenda que eu sou um ser em desenvolvimento. Aqui a gente já começa a partir de um bom pressuposto da humildade, que é uma grande virtude. Sensacional. Assim, muito, muito obrigada, Thiago. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui durante todo esse tempo. Foi uma hora, assim, fantástica, que passou voando. Gratidão por tudo isso. Gratidão, pessoal, todo mundo. Então, acessem o Instagram do Thiago, é @thiago.slouzas, né, Thiago? Lousas com Z. Lousas com Z.
E lá vocês vão ter mais conteúdo dele ainda. E aguardem que a gente vai estar divulgando muito mais para vocês nos próximos dias. Qualquer coisa que vocês quiserem saber além, é só deixar pra gente nos comentários depois, mandar um direct e entrem no grupo para participar do programa conosco, tá certo? Pessoal, Não, ótima pessoal, noite para obrigado. vocês, então, ótima semana. Gratidão, Thiago, Obrigado a muitíssimo todos aí que obrigada. estavam aí. Eu sei que tinha uns conhecidos meus aí, mas eu não consegui dar oi para todo mundo. Mas obrigado, pessoal. Principalmente a Carol aí, o Adam e outros aí. Obrigado. Tchau, gente, fechou.